O livro de hoje é Atos dos Apóstolos. Ele é uma continuação do Evangelho de Lucas e os dois livros são dirigidos à mesma pessoa, chamada de Teófilo. No Evangelho que ele escreveu, Lucas não foi testemunha ocular dos fatos que ele conta, mas ele procurou as testemunhas desses fatos para que ele fizesse um relato bem pormenorizado. Mas agora, no livro de Atos, ele foi testemunha da maioria dos fatos que ele narra ali. Nesse livro, até o capítulo 12, o foco é Jerusalém e o personagem principal é Pedro. Já a partir do capítulo 13, o foco são os gentios e o personagem principal passa a ser o apóstolo Paulo, que fez 3 viagens missionárias. A primeira viagem é mostrada nos capítulos 13 e 14. Ela ocorreu entre 48 e 50 depois de Cristo e foi feita na companhia de Barnabé. Eles dois saíram de Antioquia, na Síria, e passaram por Seleucia, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E depois retornaram por Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Perge, Atália e Antioquia da Síria. A segunda viagem é mostrada do capítulo 15, versos 41, até o capítulo 18, verso 22. Ela foi feita entre 51 e 53 depois de Cristo, e Paulo começou essa viagem com Silas. Eles saíram de Antioquia, na Síria, e passaram pela Cilícia, Derbe, Listra, onde Timóteo se juntou a eles, Frígia Galácia, Mísia, Trode, Samotrácia, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, onde Paulo se separou de Silas e de Timóteo, Atenas, Corinto, onde Paulo encontrou Priscila e Áquila, Cencreia, Éfeso, onde Priscila e Áquila permaneceram, Cesareia e Jerusalém, voltando para Antioquia da Síria. E a terceira viagem, que vai do capítulo 18, verso 23, até o fim do livro, no capítulo 28, aconteceu entre 54 e 57 depois de Cristo, e depois acabou sendo emendada com uma viagem de Paulo a Roma entre 59 e 60 depois de Cristo. Nessa terceira viagem, Paulo e Timóteo saíram de Antioquia, na Síria, e passaram pela Galácia, Frígia, Éfeso, onde encontraram Priscila, Áquila e Apolo, Acaia, Filipos, Trode, Assôs, Mileto, Jerusalém, Cesareia, onde Paulo ficou preso provisoriamente por 2 anos, e Roma, onde ele ficou preso por mais 2 anos em prisão domiciliar, foi solto e preso novamente. Só que dessa vez ele não foi solto, ele acabou morrendo decapitado em 67 depois de Cristo. Foi escrito por Lucas, que era médico, era grego, natural de Antioquia da Síria, que acompanhava Paulo na maioria das suas viagens. Ele evangelizou o sul da Europa e morreu martirizado na Grécia. O livro foi escrito em cerca de 62 depois de Cristo, em diversos locais do Oriente Médio. O nome do livro vem do grego praxeis, que significa atos, ou feitos, ou práticas. E é a mesma palavra de onde vem a nossa palavra prática. O tempo de ação vai desde a ascensão de Jesus ao céu até a prisão de Paulo. E o verso-chave, que é aquele que sintetiza a ideia principal do livro, está no capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse livro pode ser dividido de várias formas. Eu escolhi 4 partes. A primeira, que vai do capítulo 1 até o 2, fala sobre poder para testemunhar. Foi quando Jesus prometeu que os discípulos receberiam o Espírito Santo e que a partir daí eles seriam testemunhas dele, começando por Jerusalém, depois por toda a Judéia, que era a região sul de Israel, Samaria, que era a região central, e indo até os confins da terra. A segunda parte vai do capítulo 3 até o capítulo 8, verso 3, e mostra o testemunho dos discípulos em Jerusalém. A terceira parte vai do capítulo 8, verso 4 até o capítulo 12, e mostra o testemunho deles na Judéia e em Samaria. E a última parte vai do capítulo 13 até o fim do livro, no capítulo 28, e mostra o testemunho nos confins da terra. A gente
pode ver Jesus no livro, logo no iniciozinho, em carne e osso, depois de ter ressuscitado, aparecendo a mais de 500 discípulos. Mas a partir da sua ascensão aos céus, ele começa a aparecer de formas diferentes. A primeira forma que eu destaquei é como o Senhor exaltado, que aparece no capítulo 2, verso 36. Pedro fez um discurso no dia da festa de Pentecostes, que é uma festa que a gente já viu em vídeos anteriores, e logo depois deles terem recebido o Espírito Santo. Eles receberam poder para testemunhar e começaram a falar das grandezas de Deus em diversas línguas que eles não conheciam. Isso fez com que vários judeus estrangeiros que estavam ali em Jerusalém para essa festa fossem para o local para ver o que estava acontecendo. E isso era por volta de 9 da manhã. Muitas pessoas achavam que eles estavam bêbados, mas Pedro tomou a palavra, cheio de coragem, cheio do Espírito Santo, e começou a explicar para eles: não, isso é o cumprimento da promessa que Joel fez, o profeta Joel, que a gente já viu em outro vídeo. E no meio do seu discurso, Pedro fala assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E Jesus aparece várias vezes no livro assim, sendo exaltado no testemunho dos seus discípulos. E a segunda forma como ele aparece é como o seu Espírito guiando os discípulos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus estava conversando com os discípulos durante a última ceia. E ele havia falado que ele iria voltar para o Pai, mas que ia mandar um outro consolador, um outro conselheiro para ficar com eles. E no verso 26 ele falou assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E quando chega no capítulo 13, a gente vê bem claramente o Espírito Santo dando orientações aos discípulos. No verso 2 está escrito assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E eles fizeram assim. Barnabé e Saulo saíram abençoados por eles e fizeram a primeira viagem missionária, que foi um verdadeiro sucesso. Muita gente se converteu e os gentios foram recebendo o Evangelho, foram recebendo essa boa notícia e se tornaram filhos de Deus também. E nós somos resultado disso. Até hoje, nós somos fruto dessa obra missionária que começou porque o Espírito Santo foi impulsionando os seus discípulos para que todo o mundo, até os confins da terra, pudesse ouvir a respeito de Jesus. E da mesma forma que os livros do Antigo Testamento, esse livro também é cheio de aplicações práticas. A primeira é que o testemunho dos discípulos é uma consequência natural da experiência de salvação deles com Jesus. É uma coisa que enche o coração deles e enche o nosso também, e faz com que, sem que a gente nem perceba, a gente se pegue falando a respeito disso para as outras pessoas. No capítulo 4, verso 20, eles haviam sido presos pelos líderes dos judeus que os haviam ameaçado, determinando que eles não falassem mais a respeito de Jesus e das boas novas. Mas olha o que Pedro e João responderam: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É natural. É mais ou menos aquilo que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34. A boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração estiver cheio de coisa ruim, a gente vai falar coisa ruim. Se estiver cheio de ingratidão, a gente só vai falar coisas reclamando. Mas se estiver cheio de alegria, cheio do poder de Deus, cheio de gratidão pela salvação que Ele nos deu, a gente vai falar disso. Não tem como evitar. A segunda aplicação é que a gente não precisa ter medo ou receio de falar de Jesus para as outras pessoas, porque quando o Espírito Santo leva a gente a falar de Jesus para alguém, é porque Ele próprio já está falando com essa pessoa. Lá em João, no capítulo 15, nos versos 26 e 27, Jesus falou assim para os discípulos: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. E tem dois exemplos disso no livro de Atos. Um está no capítulo 8, quando vem contando da conversão de um oficial da rainha da Etiópia. Filipe era um dos discípulos que tinha sido levado pelo Espírito Santo para ficar no caminho entre Jerusalém e Gaza, que ficava no litoral, e esse caminho estava deserto. E Filipe foi, obedecendo, ficou lá. Até que de repente veio um carro que estava conduzindo esse oficial da rainha, que estava voltando de Jerusalém e estava lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E a partir do verso 29 está escrito assim: o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou
convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Você viu? O Espírito Santo já estava preparando o coração do eunuco para que ele entendesse quando Filipe chegasse perto dele para explicar. E outro exemplo está no capítulo 10. Havia na cidade de Cesareia um centurião romano chamado Cornélio. E esse homem era temente a Deus, dava esmolas, fazia o bem, orava. E um dia Deus mandou uma visão para ele. Nessa visão, um anjo apareceu falando que ele fosse até Jope, na casa que ficava na rua tal, era de um homem chamado fulano, e que lá ele iria encontrar Pedro e que chamasse Pedro para ir até lá. Ele ficou com muito medo, mas obedeceu às ordens. E quando os seus emissários chegaram em Jope, chamaram Pedro, e Deus já tinha aparecido para Pedro com uma mensagem ensinando a ele a não considerar imundo aquilo que Deus já havia santificado. Quando os emissários chegaram, Pedro entendeu o porquê daquela visão que ele tinha antes, porque os romanos eram considerados imundos pelos judeus, e resolveu ir com eles para Cesareia. E quando chegou lá em Cesareia, ele começou a testemunhar a respeito de Jesus. A partir do verso 44 fala assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E enquanto Pedro estava falando, o Espírito Santo também estava realizando a sua obra. Então com a gente é assim também. Deus está cutucando você, fazendo com que você fale dele para alguém. Pode acreditar que Deus já está falando com essa pessoa antes mesmo de você abrir a boca. Outra lição é que Deus não espera que a gente seja grande pregador, não. A gente às vezes pode ficar se comparando com o que aconteceu com Pedro na primeira vez que ele pregou o Evangelho, lá em Atos, no capítulo 2, quando fala no versículo 41 assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, aí a gente pensa, eu não sou capaz de fazer com que 3.000 pessoas se convertam. Mas Deus não está esperando isso de você. Ele só espera que você seja obediente, e que eu seja obediente também, e que a gente fale só para uma pessoa. Se cada cristão falar com uma pessoa só por dia a respeito de Jesus, em 15 dias a gente vai ter falado para mais de 32.000 pessoas. Em apenas 30 dias, mais de 1 bilhão de pessoas vai ter ouvido falar a respeito de Jesus. Pensa nisso. Outra lição é que o poder do Espírito Santo foi o responsável pela transformação radical na vida de Pedro. Quando a gente vê Pedro nos evangelhos, a gente vê uma pessoa bastante impetuosa, mas uma pessoa também covarde, uma pessoa vacilante, cujo humor vai variando demais de um extremo ao outro. Mas aqui no livro de Atos, a gente vê um Pedro transformado, cheio de ousadia, que não se intimidou diante dos judeus e das suas autoridades, e que foi usado poderosamente por Deus. O poder que Pedro recebeu está disponível para nós também, e deve ser buscado. Mas não é para que a gente tenha poder pelo poder. No capítulo 8, nos versos 18 e 19, fala a respeito de um mago chamado Simão, que se converteu também, deixou a sua magia, mas ficou super impressionado quando os discípulos oravam impondo as mãos e os convertidos recebiam o Espírito Santo. E ele ofereceu dinheiro para eles para que tivesse aquele mesmo dom. E lá está escrito assim: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos
apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E eles responderam: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. E infelizmente, a gente vê que dentro da igreja de Jesus tem muita gente que está buscando o poder pelo poder, poder para dominar os outros. E não é isso. O próprio Jesus explicou que o seu ministério foi o de servir e não de ser servido. E ele falou que entre nós deveria ser assim também. Quem quisesse ser grande deveria ser aquele que serve. Outra aplicação é que o verdadeiro testemunho da igreja sempre vai despertar oposição e perseguição. Olha o que está escrito no capítulo 4, versos 1 a 3. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Agora olha os versos 15 a 18. Ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Aí começou a perseguição em Jerusalém. No capítulo 7, a partir do verso 54, está escrito assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Isso foi depois de Estevão dar o testemunho dele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o apóstolo Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu, quer dizer, morreu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, que era ali o sul de Israel, onde ficava Jerusalém, e de Samaria, que era a região logo acima da Judéia. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E aí a perseguição ficou bem mais intensa. E no capítulo 12, a partir do verso 1, fala assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Só que Pedro acabou sendo solto por um anjo e não foi morto nessa ocasião. Então, com isso, a perseguição foi aumentando, 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 e a gente poderia pensar: nossa, que coisa ruim. Não é ruim, não. Isso tudo ajuda a igreja na sua missão. Eles estavam ali presos em Jerusalém, mas Jesus tinha falado que eles iam ser testemunhas, começando por Jerusalém, mas não ficando presos ali, indo até os confins da terra. E isso é assim com a gente também. Mesmo que você seja perseguido, não se espante, não fique triste, não fique chateado. Isso é sinal de que o seu testemunho está sendo verdadeiro e de que Deus vai estar levando você para lá e para cá, conforme o querer dele, para que a mensagem dele seja espalhada por toda a terra. Outra lição tem a ver com Paulo. Na sua juventude, ele era discípulo de um homem chamado Gamaliel, que era um homem muito sábio. E durante essa época de perseguição, no capítulo 5, versos 38 e 39, Gamaliel se levantou para dar o parecer dele a respeito dessa nova seita que estava surgindo, falando a respeito de Jesus. E ele falou assim: nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Ao contrário do que Paulo fazia perseguindo a igreja, Gamaliel teve um parecer sábio. E é verdade, Deus é criativo, é livre, é poderoso para fazer aquilo que ele bem entender
fazer com o método que ele bem entender para fazer com que seus propósitos se cumpram na terra. Jesus falou isso em João 3, verso 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, porque o Espírito é assim. Então, se você estiver vendo alguma coisa espantosa acontecendo, não fique pensando, isso não vem de Deus, porque eu nunca vi Deus agindo dessa forma. Deus muitas vezes age de formas inéditas. Entregue tudo nas mãos dele e fique observando. Se for de Deus, vai prosperar. Se não for, vai acabar morrendo sozinho. Outra lição é que se não fosse por Barnabé, Paulo teria continuado num caminho totalmente obscuro e talvez Deus não tivesse feito com que ele tivesse o ministério frutífero que ele teve. Olha o que está escrito no capítulo 11, versos 25 e 26. Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Paulo já tinha se convertido, mas os cristãos morriam de medo dele por causa do que ele fazia antes com eles. Ele era perseguidor da igreja e por causa dele muitos foram presos e até mesmo mortos. E a fama dele, anterior à conversão, fazia com que ele ficasse isolado das pessoas. Mas Barnabé foi alguém que teve visão e foi lá atrás dele em Tarso e levou ele junto para Antioquia. A partir daí começou o ministério de Paulo, suas viagens missionárias. Inclusive a primeira viagem missionária dele foi com Barnabé. Agora a pergunta que eu faço é: será que Deus não está querendo que você seja Barnabé na vida de algum Saulo? Procure alguém que esteja isolado, que não esteja encontrando o seu lugar dentro da igreja e seja você a inseri-lo dentro do corpo de Cristo para que ele possa florescer e dar muito fruto para a honra e glória de Jesus. E a última lição está no último capítulo do livro. Os dois últimos versículos falam assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. E acabou. E quando eu li essa passagem, eu pensava assim, mas que jeito estranho de acabar, abrupto. De repente acabou assim. Parece que está faltando um final. Você sabe por que está faltando um final? Porque o livro de Atos é um livro inacabado. Ele não termina aqui. Nós estamos continuando a escrever a história que começou em Atos. Jesus falou que o evangelho vai ser pregado até os confins da terra. Em Atos, ele não tinha sido. Ele tinha só começado a ser pregado para os gentios em toda a terra. E nós continuamos com essa missão. Lembre-se disso. Nós também estamos escrevendo a continuação do livro de Atos. E esse foi o resumo desse livro. Na semana que vem, a gente vai começar a ver as cartas que foram escritas, em sua maioria, pelo apóstolo Paulo. Vamos começar com a carta que ele escreveu aos Romanos. Não perca!